Amigos do portal Fato Amazônico, estamos aqui com o Dr. Jefferson Laborda, que vai nos bater um papo conosco. Ele é um dos candidatos a desembargador na vaga lá do Tribunal de Justiça. A gente vai conversar com ele, ver se falar dos projetos, do que ele pensa, que quando chegar, no caso de chegar lá no Tribunal de Justiça, ele é um dos concorrentes a essa vaga tão almejada da OAB. Vamos bater um papo com ele agora. Boa tarde, Elcimar. Boa tarde, colegas advogados, advogadas, toda a comunidade jurídica. É um maior prazer estar falando no Fato Amazônico, que é um portal respeitado, conceituado. E estamos aqui para responder as perguntas que, porventura, surjam, né, a respeito do cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, do artigo 94 da Constituição Federal. Qual o objetivo? Já pensou, surgiu aí para ser candidato? Como é que foi essa decisão? Na verdade, essa decisão foi bastante pensada, uma vez que nós havia um clamor, né? Quando os candidatos surgiram, as candidaturas de alguns candidatos, nós vimos que precisava de uma candidatura que soubesse o dia a dia dos advogados, nos fóruns, como é que o advogado passa o dia a dia dele nos fóruns, as dificuldades, né? E nós nos propusemos a lançar nossa candidatura no último instante, porque nós entendemos que representamos esse segmento do advogado militante, que vive exclusivamente da advocacia. Então isso está no sangue, seria isso? É verdade, isso é uma pergunta que você fez, que está no sangue, é verdade. E depois de 15 anos, você já tem a know-how para julgar, porque até então a gente postula, né? E o compromisso que nós temos é exclusivamente com a distribuição da justiça de maneira equânime, que neste país precisa bastante. E nós não vamos dizer que estamos compromissados com A e B ou com alguma classe, não. Uma vez chegando à corte, nós vamos distribuir ao jurisdicionado a justiça de maneira equânime, igualitária. O que o advogado pode esperar do representante de lá dentro do Tribunal de Justiça? É aquele representante que vai ter a porta aberta, como muitos falaram, a porta estará aberta para os advogados, mas nem isso acontece. É verdade. Nós temos exemplos, né, bem recentes de candidatos a OAB que vieram pelo 5º Constitucional e muitos se fecharam e com o decorrer do tempo parece que os advogados foram esquecidos. Mas o que nós propusemos com a nossa candidatura é receber o advogado como os tribunais superiores fazem, né? O STJ, o próprio STF, quando você tem uma audiência lá, às vezes o ministro abre a porta para você, do STJ. Então isso não é nenhum tabu. Eu acho que inclusive a recomendação do CNJ, que se receba o advogado, que ouça o advogado, que às vezes ele quer explicar uma questão de ordem, um ponto que pode elucidar o julgamento, que pode deslindar. Você tocou num ponto que muitas vezes os advogados nos reclamam. O advogado ele vive no fórum, eles falam que até que esfregam a barriga ali no balcão, não são recebidos, até o próprio diretor de secretaria, aquela dificuldade. Então, esse representante dentro da corte é importante para o advogado? Exatamente. Por isso é que esse segmento, não é? Você sabe que o 5º Constitucional vem do Ministério Público e o 5º do segmento dos advogados. E isso, o 5º Constitucional, que se refere ao segmento dos advogados, oxigena, vamos dizer assim, a corte, porque você sabe que o advogado é o primeiro a levar a jurisprudência à corte, né? Ao tribunal. Então você quando faz a petição inicial, você coloca todos os pontos, jurisprudência, não é? Você aparelha bem a sua petição e leva a primeira jurisprudência à corte. E isso é importante porque você sabe, você já esteve do outro lado. Você como advogado sabe como é que
se comporta como advogado, e na corte você vai sopesar não só a posição do advogado, como também dos juízes. Muita gente fala em propostas do Quinto Constitucional, mas não fala nos juízes de piso, né? Os juízes de primeiro grau, que precisam ser valorizados e observados pela corte. Né? São quantos candidatos, doutor Jefferson? Olha, são 34 candidatos. Muitos candidatos já são consagrados, aí tem 30 anos de advocacia, de exercício e tal, mas muitos outros já são procuradores, não é? E poucos são militantes, eu diria, aqueles advogados que, como diz o jargão popular, que esfregam a barriga no balcão, que vivem ali atrás dos seus processos para ver como é que vão o deslinde de cada um, não é? Vendo se sai o seu alvará, porque isso aí é até verba alimentar. O advogado que vive militando, que vive de processo, que é particular, vive no fórum para ver se agilita os seus processos, se o juiz decide, enfim. O senhor falou em anos. Quanto tempo de advocacia o doutor Jefferson Laborda tem? Olha, nós em dezembro agora nós vamos fazer 15 anos de efetivo militando. Nunca, ininterruptamente nós estamos militando, advogando para empresas, advogando para clientes em geral, em particular, e vivemos só disso. Nós não temos outra fonte de renda a não ser a advocacia, né? Então o senhor conhece bem o que é esfregar a barriga no fórum. Lá dentro do balcão, aquele que está sempre despachando, está correndo atrás dos seus processos. O senhor seria, assim, digamos eu, assim, algo ideal para um desembargador? Você pratica aquilo todos os dias, sabe quais são as mazelas, você saberá, quando chegar na corte, o que o seu colega sofre. O advogado militante, o profissional que está lá no fórum, que não vive no gabinete. Porque quem está no gabinete e não sabe a realidade dos fóruns, não sabe qual a patologia que sofre o Poder Judiciário e o próprio advogado quando busca a tutela jurisdicional. O senhor falou uma coisa também interessante, é que muitos estão concorrendo, não são militantes. Como é que o senhor vê essa situação? O ideal seria abrir só para quem milita, para quem está no dia a dia, para quem cuida, para quem corre atrás, vive da advocacia. É verdade, é outra pergunta interessante, porque eu entendo o seguinte: quem é, digamos, procurador, que é um advogado orgânico, que representa as procuradorias, a Procuradoria do Município, Procuradoria do Estado, ou própria AGU, PFN, não consegue mensurar como é que o advogado militante que está no fórum, porque às vezes esses advogados orgânicos possuem estagiários que fazem, inclusive, cargas dos processos e tal, e eles não têm obrigação de ir ao fórum. Então fica difícil. O militante, efetivamente, é que tem esse know-how. Como é que está a campanha, doutor Jefferson? É pouco tempo, é corrido, mas como é que está a campanha? Como é que está o seu dia a dia? Como é que o senhor está fazendo para militar no fórum e estar ali? Uma pergunta interessante, porque é uma luta, eu diria, de Davi versus Golias, porque além de a gente ter começado tardiamente a nossa campanha, nós tivemos ainda um percalço que a comissão eleitoral exigiu posteriormente que nós demonstrássemos o efetivo labor, né? O decênio do efetivo labor advocatício. E aí nós perdemos muito tempo, porque nós nos reunimos para garimpar todos os processos e tirar cópia e levar junto à comissão para entregarmos e provarmos a nossa militância. Agora, tem candidatos que já haviam feito a sua campanha de ouvido, já tinham lançado, então eles estão mais à frente. Tem candidatos também milionários fazendo campanha, e nós somos ali de pé do ouvido a nossa campanha, eu diria, porque nós não temos suporte financeiro, né, para levar à frente a campanha, mas estamos conversando com amigos,
com os próprios advogados nos fóruns, nos juizados, enfim, para tentarmos levar nossas ideias. Então o Dr. Jefferson Laborda faz uma campanha no corpo a corpo. Aquele que não tem dinheiro vai no corpo a corpo. Exatamente, agora você falou. Corpo a corpo, de pé de ouvido, que as pessoas conhecem você quando você está no fórum. Não, eu vejo o senhor está todos os dias aqui militando, então isso eu acho que é um ponto a mais para alavancarmos a nossa candidatura. Qual é a proposta do senhor caso chegue lá na corte? Na corte, tão almejado, né? Tão almejado. Bem, nós não, eu vou dizer que eu não sou sôfrego por causa desse cargo. Eu acho que é uma coisa natural e que você se sente apto a integrar a corte. Agora, propostas. Existem candidatos que estão anunciando propostas que vão mudar tudo no tribunal, que vão mudar inclusive o horário de expediente. Não é assim. Nós sabemos que o tribunal tem um presidente, um corregedor, tem uma mesa diretora, então são 26 desembargadores, cada um, o nome já diz colegiado, então tem de haver um entendimento entre todos. Eu não posso dizer que vou fazer certas coisas sem que haja um entendimento da corte. Eu acho que a promessa mais assim, digamos, do candidato seria: vou deixar o meu gabinete aberto, vou receber, até que eu sofri por isso, eu passei por isso, e eu vou receber. Seria essa daí, acho que o ideal de um desembargador? Exatamente esse é o mote da campanha. É receber o colega. Eu não vejo nenhum empecilho, não é? de você receber o advogado e tal. Uma vez alguns juízes dizem: mas eu já sei, eu sei ler, está na petição, eu não preciso receber advogado. Mas às vezes tem um nó-gordo da questão que o advogado esclarece, e conversando com o juiz, recebendo, que é uma coisa natural. O senhor falou natural. Eu, agora não tão pouco, mas eu já cobri as cortes fora daqui, como TSE, STJ, STF. E o que eu vi lá, eu fiz até uma matéria na época, contando a história do advogado lá e a história do advogado de Manaus, que é bem diferente. O senhor até tocou num ponto que o próprio ministro lá te recebe. E aqui, às vezes, o advogado tem essa dificuldade, não é isso? Ainda continua dessa maneira? Veja, o CNJ tem lançado muitas resoluções, e inclusive com relação ao expediente. Recentemente nós respondemos a 23 questões, dentre as quais uma delas era esse do expediente, de 8 a 18 horas. Agora, isso é uma questão institucional. O próprio CNJ lançou, quando era o ministro César Peluso, o presidente do CNJ, lançou uma resolução dizendo que os tribunais, inclusive a pedido do Tribunal de Mato Grosso, poderiam fazer seu expediente de 8 às 18 horas, desde que houvesse material humano que não fosse onerar o tribunal. Então, mais uma vez, é uma questão que não depende do desembargador sozinho, tem de ser da cúpula, da presidência, não é? Sopesando o orçamento do tribunal. Para decidir sobre isso, a gente tem de conversar no plenário, né? Os desembargadores se reúnem e aí deliberam. Vou deixar um espaço para o senhor pedir o voto do eleitor, do advogado, do amigo, daquele que pode votar daqui a alguns dias, é a eleição. O senhor pode estar aberto, o senhor pode olhar o Fato Amazônico e pedir aí aquele advogado, aquele amigo, aquele que está indeciso, quem sabe, deve ter muita gente indecisa ainda, que são muitos candidatos. É verdade. Então eu agradeço em primeira mão ao Fato Amazônico. Lancei minha candidatura porque sou advogado militante há 15 anos e conheço todas as mazelas pelas quais passam os advogados militantes que estão todos os dias no fórum. Então eu me credencio a te representar na corte, porque nós temos já tradição na família de juristas e eu estou apto a integrar a corte, uma vez que nós conhecemos os meandros que perpassam pela Corte Superior. Então eu conto com o seu voto. No dia 26, vote número 14, Jefferson Laborda,
para que nós integremos a lista sextupla. Eu conto com o voto de cada um dos valorosos advogados e advogadas. Muito obrigado. Até lá.